Olá, eu sou o professor Ricardo Normando e nós vamos conversar hoje sobre um assunto importante em estatística, que é a correlação e regressão, né? A gente vai dividir isso em dois vídeos, tá? No primeiro, a gente vai falar de correlação e diagrama de dispersão, e no próximo a gente vai fazer a análise da regressão, né? Regressão linear, tá? Nós vamos fazer esse friso sobre a regressão linear posteriormente, e de antemão a gente vai fazer um esclarecimento inicial sobre o que é a correlação, tá? Nós já fizemos alguns vídeos, medidas de tendência central, distribuição de frequências e outras questões, onde nós tratamos sobre uma variável e nós analisamos o comportamento dessa variável. Nesse vídeo, a gente vai analisar agora como acontece em muitas situações da vida cotidiana, né, da análise e interpretação de como duas variáveis se interrelacionam ou se elas de fato se interrelacionam, tá? Então, por exemplo, aí na figura você tem, por exemplo, um fumante e uma notícia sobre câncer. Será que existe alguma relação entre fumo e câncer? Será que existe relação entre peso e altura? Então, para não responder isso de forma aleatória, existe um método, existe um procedimento matemático, um procedimento estatístico que nós utilizamos para responder perguntas desse tipo. Como é que uma variável se relaciona com outra? Se uma interfere na outra ou não? Tá? Então, o consumo do cigarro, né, ele pode interferir de forma direta na ocorrência de câncer em um determinado indivíduo ou grupo de indivíduos. Trazendo um assunto para algo mais recente, até que ponto pessoas que estão acima do peso, elas realmente podem contrair, né, coronavírus. A gente está em pleno período de pandemia, então uma das duas variáveis que foram analisadas é as chances de ser acometido pela doença e a questão do peso, por exemplo, tá? Então, uma pessoa que esteja acima do peso, que seja obesa, ela tem mais ou menos chance. Então, isso quem responde são os coeficientes de correlação, tá? E a partir daí vai ser possível fazer mensurações mais à frente, mas isso é uma outra história, esse é assunto para outro vídeo. Então, assim, dentre os vários livros de estatística da literatura, em muitos cursos de ensino superior, curso de graduação, usam muito o Crespo, né? E ele tem uma definição aí sobre estatística, sobre correlação, né? Que é a ligação, é analisar a ligação por uma relação estatística entre duas variáveis, né? Ou mais, mas por enquanto nós vamos nos deter a questão linear e para uma variável. Então nós temos duas formas de trabalhar esse assunto. Uma é a forma analítica, outra é a forma gráfica. Então nós vamos começar pela forma gráfica, né, que é a questão visual da coisa, e depois a gente vai para o procedimento numérico, né, para a questão analítica do resultado. Então, aí nós temos um diagrama de dispersão. Como você pode ver, é um conjunto de pontos. Cada ponto desse representa um valor em x e um valor em y, tá? E assim os pontos são mapeados. Cada ponto desse é um indivíduo, é uma ocorrência. E essa ocorrência tem um resultado em x e essa ocorrência tem um resultado em y. Por exemplo, se nós estivermos aí considerando que o eixo x são notas em uma prova, tá? E essa nota varia de 0 a 20 ou mais de 20. Um trabalho, por exemplo. E o eixo y, que seria o tempo dedicado a esse trabalho, né? A gente pode entender que quanto mais tempo foi dedicado, mais pontos as pessoas conseguiram em geral.
que aconteceu foi isso. Então, cada indivíduo desse aí, cada pontinho desse, tá? Então, por exemplo, esse pontinho aqui, ele representa uma pessoa que estudou determinada quantidade de horas, dedicou ao trabalho, e com isso obteve uma nota aqui X qualquer. Então, cada indivíduo desse corresponde a um par XY. E aí nós vamos analisando isso para vários indivíduos, até que eu tenho isso aqui que nós chamamos de nuvem, né? Essa nuvem de pontos aí, que é o diagrama de dispersão. Tá? Então, nesse caso, né, numa análise mais geral, tá? O gráfico funciona muito bem. O caso numérico ele vai funcionar em algumas questões mais específicas que a gente vai ver mais à frente. Então, quando eu quero uma análise mais geral, o diagrama de dispersão resolve muito bem. E aí eu vou poder analisar um dos 3 casos. Correlação positiva, correlação negativa ou sem correlação. Tá? O que é uma correlação positiva? Nós tratamos de correlação positiva quando uma variável cresce e a outra cresce em conjunto. Por exemplo, quanto mais tempo eu dedico ao estudo, maior pode ser a nota que eu obtenho na prova. Tá? Então, mais tempo, a variável tempo aumenta, a nota da prova aumenta, então eu tenho uma correlação positiva. E aí eu tenho aqui que você percebe as nuvens estão, os pontos eles estão mais próximos, então a nuvem está mais concentrada. E aqui no de baixo a nuvem está mais dispersa, então aqui o meu índice de correlação seria menor. Tá? Aqui eu tenho que essa relação ela é quase linear, né? E aqui não necessariamente, essa linearidade já diminui. Ok? Correlação negativa, tá? Uma variável cresce enquanto a outra decresce, então observe aqui que no eixo X eu tenho um crescimento, enquanto eu tenho um decrescimento associado ao eixo Y. Então, eu posso pensar, por exemplo, em quantidade de tempo que eu dedico a exercício diário e a possibilidade de eu ter um problema cardíaco, né? Então, quanto mais exercício eu faço, claro que isso tem um determinado limite, menor é a possibilidade de eu sofrer de um problema cardíaco relacionado, por exemplo, ao acúmulo de gordura no organismo. Só que veja, isso é uma correlação. Isso não vai dar, muitas vezes, um resultado exato, a não ser que a correlação seja perfeita, ou que, do ponto de vista prático, tem um nível de ocorrência muito baixo. Então você pode pensar o seguinte, olha, eu tenho um amigo que era atleta, que não fumava, que não bebia e morreu de um ataque cardíaco, né? Então são os pontos que nós chamamos popularmente de pontos fora da curva. Tá? Então é alguém que foge da correlação e, claro, em toda correlação nós temos margens de erro. Então a correlação nem sempre é perfeita. Então perceba que, por exemplo, nessa correlação negativa aqui, mais uma correlação média que nós chamamos, ou moderada, né? Essa pessoa que praticava exercício e teve um óbito por um problema cardíaco, ele seria um ponto mais afastado dessa concentração aqui. Tá? E aqui, por exemplo, a quantidade de livros que eu leio e de repente a possibilidade de eu pegar gripe não tem ligação nenhuma. Então eu não vou ter uma correlação aí entre os dois valores. Tá? Então dessa forma a gente tem uma análise gráfica, né, da correlação. Aí eu consigo perceber qual é a tendência de comportamento do par de variáveis que estão em análise. Tá? Como eu mencionei, a gente vai se restringir aqui à questão da correlação linear e mais à frente da regressão linear. Isso significa que nós vamos trabalhar em regiões próximas a equações de primeiro grau, tá? Uma reta. Então, tem uma advertência, o livro Estatística para Ciências Humanas do Levin, ele faz alguns comentários bem interessantes com relação à estatística em várias aplicações, né? Primeiro, não se pode considerar que todas as relações formam uma reta, tá? Isso é um comportamento possível, mas eu posso ter outros comportamentos, eu posso ter uma parábola, tá? Um outro tipo de curva qualquer.
quem vai me dar esse comportamento é o fenômeno, são as variáveis. Tá? Como eu vou mapeando essas variáveis dentro daquele diagrama de dispersão que nós vimos. Então pode ser que apareça uma parábola, por exemplo, ou outro tipo de curva. Tá? Então, aqui nós estamos nos restringindo ao linear porque é o assunto que é abordado em geral nos cursos de nível superior, nos cursos de graduação, né? E é um procedimento que eu posso ver toda a ocorrência dele, toda a execução dele com procedimentos matemáticos simples e, portanto, eu consigo resolver os problemas à mão. Tá? E é o que a gente precisa, essa compreensão inicial do que é uma correlação, do que é uma regressão, de como é que isso acontece. Tá bom? Vamos para a parte mais numérica das coisas, que a gente entra na parte analítica. Tá? Então, em estatística, em muitas situações, a gente tem muitas maneiras de resolver um mesmo problema. Caso o coeficiente de correlação não é diferente. O coeficiente de correlação de Pearson é uma maneira de resolver os problemas de correlação. Tá? Você pode encontrar outros na literatura. Nesse vídeo eu vou caminhar utilizando a sistemática de Pearson, mas frisando sempre que existem outras maneiras de você fazer esse trabalho. Independentemente de como você faça essa correlação, a linear, né? Alguns pontos se observam. O valor varia entre menos 1 e 1, então nunca pode ser menor do que menos 1 e maior do que 1. Tá? O valor da correlação, né, independente de escala. Então, de repente, você está analisando a evolução da temperatura à medida que você sobe a altitude. Né? Então, você tem aí duas variáveis. Temperatura, que no nosso país a gente trabalha normalmente em graus Celsius, e altitude, a altura em relação ao nível do mar, que em relação, trabalha-se aí no Sistema Internacional de Unidades em metros. Mas se você transforma a temperatura para Fahrenheit e a altura para quilômetro, o valor não muda, tá? Ou mesmo que eu mude apenas um deles, o valor de correlação não se altera porque altera a escala, tá? Outra coisa, quem é X e quem é Y, isso também pouco importa, porque perceba na fórmula do Pearson que eu tenho aqui um produto tanto no numerador como no denominador. Como eu tenho um produto no numerador e no denominador, então 2 vezes 3 e 3 vezes 2, o resultado é o mesmo. Então não interessa, né, quem é X, quem é Y. Tá? E outra coisa, mais uma vez, essa relação é para uma correlação linear. Outro tipo de correlação são outras maneiras, outras sistemáticas de trabalhar. Então, vamos aqui observar como é que isso acontece na prática. Então, foi que eu tem alguns intervalos aí, tá? Nós vamos analisar esses intervalos depois, mas perceba, nós vamos analisar dentro do exercício, perceba que quando eu não tenho correlação o valor vai dar zero, e eu caminho em termos de módulo tanto para o negativo como para o positivo nas mesmas escalas. Então, de 0,10 a 0,30 eu tenho uma correlação fraca, tanto positiva como negativa, e aí você observa os valores. Quando a gente resolver o problema que a gente tem a seguir para resolver, aí a gente vai enquadrar ele nessa tabela aí. Perceba que 1 seria a correlação perfeita, tanto positiva como negativa. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei 10 alunos, né? 10 alunos meus, e perguntei para eles, olha, qual é a tua nota em estatística, quanto tu tirou em estatística e quanto tu tirou em comunicação oficial. Peguei 10 alunos aleatoriamente. Tá? E quando eu peguei esses 10 alunos aleatoriamente, né, o intuito foi que nós analisássemos realmente a correlação entre essas notas. Então, o que eu quero saber? O aluno que é bom em estatística, ele é necessariamente bom em comunicação oficial? Ou se ele é bom em estatística, ele é ruim em comunicação oficial? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, essas variáveis, essas notas não têm relação entre si? Como é que isso acontece?
Então, o que foi que nós fizemos? Peguei essas notas e vamos começar a aplicar a fórmula do Pearson. Só para simplificar algumas linguagens, né? Perceba o seguinte, esse x barra e esse y barra são as médias, tá? Então, perceba que eu tenho notas, então eu calculei a média de notas de comunicação oficial e a média de notas de estatística aplicada. E aí, a observação que segue aí, que você está vendo, né? Se você não lembra, volta lá, tem um vídeo que a gente fez sobre medidas de tendência central. Dá uma olhada nesse vídeo, vê tudo direitinho e você vai ver como calcula essas duas médias. Mas de forma bem rápida é você somar todas as notas de estatística e dividir por 10, somar todas as notas de comunicação oficial, dividir por 10, porque são 10 notas, tá? Esse x menos x barra eu chamei de desvio, só para a gente simplificar a linguagem nas tabelas que eu vou criar. Ou, caso você veja isso na literatura, você já sabe o que significa. Então, x menos a média de x, eu chamei de desvio de x, dx, y menos y barra desvio de y. Quando eu calculei as médias para x, né? O que eu estou chamando de x? Nota de comunicação oficial. A média das notas dos alunos 7.3 e para y, que são as notas de estatística 6.9. Então calculei os desvios. Eu indiquei alguns aí, mas em geral o que é? Você pega a nota e subtrai a média. Então eu peguei 6 e subtraí 7.3, deu negativo 1.3. Peguei o 7, subtraí 7.3, que é a média, deu menos 0,3. O que eu estou dizendo? Que esse cristão aqui, esse aluno aqui que tirou 6, quando eu comparo com a média, ele está 1,3 ponto abaixo da média. Esse outro aqui, que tirou 10, ele está 2,7 pontos acima da média. E assim eu mostrei esses três, mas foi o mesmo procedimento para todo mundo. Eu peguei a nota 6 menos 7,3, 6 menos 7,3, 7 menos 7,3, 8 menos 7,3, 7 menos 7,3 e assim fui fazendo até o final. Fiz a mesma coisa para y. Notas de y, desvios de y. Lembrando que a média de y é 6,9. Então, calculei os desvios da mesma forma. 5 menos 6,9. 1,9 negativo, então significa que essa pessoa está 1,9 abaixo da média da turma, né, desses 10 alunos. Esse está acima, 1/10 acima, e assim fiz com todos eles. A nota y subtraindo da média, então eu tenho essa linha embaixo. Tá? Só que para a minha fórmula do Pearson, o que eu preciso? Do produto desses dois desvios. Então eu criei uma linha aqui, onde eu vou lhe mostrar esse produto. O que foi que eu fiz? Eu peguei os desvios e multipliquei, levando em conta o jogo de sinais. Então veja que aqui é menos 1,3 e aqui é menos 1,9. Então menos 1,3 vezes menos 1,9 dá 2,47. Menos por menos a mais, sinais iguais positivo, sinais diferentes negativo. 2,47. Mesma coisa que mais por menos vai dar menos. 0,3 vezes 1,3 vezes 0,1 dá 0,13. Menos 0,3 vezes menos 0,9 dá 0,27 positivo. E aí eu saí fazendo esses produtos aí, desses números que estão em vermelho, que correspondem aos desvios. Depois que eu faço esse produto, eu somo esses produtos. Porque se você for voltar à fórmula, né? Vamos voltar à fórmula. Se você voltar à fórmula, você percebe que é a soma do produto. Tá? Então, eu fiz os produtos, somei todo mundo, 11,3. Então aqui eu tenho já o numerador da fórmula de Pearson. Vamos agora fazer o seguinte, os desvios, se você observar a fórmula de novo, os desvios eles têm que ser elevados ao quadrado. Então eu peguei o desvio de x e elevei ao quadrado, cada um deles. Qualquer coisa ao quadrado é positiva, então menos 1,3 ao quadrado é 1,69, menos 0,3 ao quadrado 0,09, 0,7 ao quadrado 0,49 e assim sucessivamente.
Mesmo processo para y. Veja que o processo ele é bem repetitivo. O que você faz para uma variável tem que fazer para outra. Tá? Com os termos de x elevados ao quadrado, eu tenho uma parte do denominador, e com os desvios de y elevado ao quadrado, eu tenho o outro denominador, a outra parte do denominador. E aí eu aplico tudo na fórmula. Tá? Veja que os valores que eu mencionei, 11,3, 18,1, 24,9, são os três últimos valores que nós temos. 11,3, 18,1, 24,9. Aí a minha correlação deu 0,53. 0,53, né? Se você for voltar à nossa tabela, primeiro, positivo. Você está vendo que à medida que a pessoa é boa em estatística, ela é boa também em comunicação oficial. Segundo ponto, 0,53 é uma correlação positiva moderada. Tá? Se você for observar aí na tabela, é uma correlação positiva moderada. Então isso significa que isso acontece com uma boa parte dos alunos, mas eu não posso considerar uma regra geral, mas é um resultado a ser levado em conta. Então eu posso afirmar que, em geral, o aluno que ele é bom em estatística, ele é bom em comunicação oficial de forma razoável, tá? De forma razoável. Isso não vai acontecer com todo mundo. Aí, claro que tem outras variáveis que estão relacionadas, mas em geral a gente pode, de acordo com esses 10 alunos, pode ser que se você escolher aí entre o seu grupo de amigos 10 alunos e for fazer o mesmo procedimento, né, dê um resultado diferenciado. Dê negativo, enfim, isso vai depender, como a gente fala de estatística, a gente está preso, né, ao conjunto que foi escolhido. Pode ser que esse resultado se reproduza, seja muito parecido, né, mas em geral aqui, como a correlação é positiva, quem é bom em estatística vai ser bom em comunicação oficial e vice-versa, né? E isso acontece em geral com mais de 50% do grupo, tá? Então é isso. Observe aí os procedimentos direitinho, se for o caso volte esse vídeo, se for o caso veja a questão das medidas de tendência central, tá? São importantes para você calcular a média. Aguarde o próximo vídeo que nós vamos falar da extensão desse assunto, que é a regressão linear. Um forte abraço e até a próxima.